Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Bússola de Luz. Se você ainda não me conhece, eu sou Michele Correia e sou especialista em autoconhecimento através de ferramentas integrativas, multidimensionais, neurociência. Só fica aqui que nós vamos falar sobre manifestação e eu quero trazer para vocês, de pano de fundo, essa série incrível que é Os Donos do Jogo. Eu assisti a série inicialmente por curiosidade. E aí, quando eu fui reassistir, porque quando eu gosto, eu releio, eu reassisto, eu fiz como um estudo de comportamento humano, de poder, de manifestação, de realização. E a primeira coisa que fica muito clara é que ninguém chega a lugar nenhum sem estratégia, clareza, foco, direção. E aqui, obviamente, a gente vai excluir completamente o modus operandi do personagem principal da série, o Profeta, para manifestar, mas eu acho que de tudo dá pra gente tirar bons aprendizados. E por que que eu fiz esse link? 2026 é o ano 1 na numerologia, regido por Marte, na astrologia, né, o deus da guerra. Então é um ano que fala de começo, iniciativa, coragem, decisão. E para falar de algo que todo mundo quer, mas que pouca gente sustenta na hora de manifestar, eu quis fazer esse link poderoso, porque para realizar sonhos é preciso ter consistência. E eu vou te guiar aqui a como realizar 3 grandes sonhos em 2026. Mas eu quero que você leve uma frase da série que me atravessou e que vai ser fundamental para você manifestar esses 3 sonhos, que é: o segredo do sucesso é o segredo, deveria ser a resposta dada por todos nós quando somos indagados sobre os nossos sonhos, no momento em que estamos construindo. Por isso, essa frase tem um grande poder de manifestação. Sente e degusta, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. Eu gosto dessa frase porque ela conversa diretamente com uma lei básica da manifestação. Só recapitulando, o segredo do sucesso é o segredo, como bem disse o Profeta. Eu não sei, eu não vi essa frase aí nos vídeos que eu assisti. Depois eu vi a série muito recentemente, depois que ela já tinha saído do hype, para eu assistir, degustar com calma e tirar minha própria impressão, sem ficar ali muito vendo. Se você assistiu, comenta aqui depois no final, se você achou que o link foi bacana. E eu vou deixar no final também uma surpresa ali com os 6 principais personagens das séries e arquétipos de manifestação, tá? Vamos junto aqui. E eu queria começar falando que nós vamos trabalhar a realização de 3 sonhos. Nem 10, nem 20, vamos 3. E a informação importante, e por isso que eu disse que essa frase tem que vir como lema para você manifestar, é: não compartilhe seus sonhos com ninguém. Você pode conversar de forma generalista com mentores, amigos, familiares, sem mencionar o seu sonho. Eu queria que a gente pensasse aqui numa metáfora simples, comparando com o processo de manifestação na natureza. Toda árvore, toda flor já foi um dia uma semente, né? Eu gosto muito de falar da laranjeira, das árvores frutíferas, porque elas fornecem sombra, elas têm propriedades medicinais e elas ainda geram frutos. Então, no mundo dos negócios, eu vejo as árvores frutíferas como um ecossistema. Só que eu quero que você pense no momento em que a semente é plantada, lá no comecinho de tudo, no momento do plantio, como eu disse. Você abre um buraco e joga a semente dentro. Percebe como aqui a gente está falando do segredo? Então, ninguém precisa saber qual foi a semente que você plantou. Na série, o profeta sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele quer chegar na cúpula. Ele não sabe todos os passos, então vai prestando atenção nessas informações, que elas são relevantes para a gente falar dessa manifestação. Mas ele sabe quais são os primeiros passos. E isso é tudo que você precisa saber agora.
Por isso, como taróloga que sou, eu quero trazer aqui a referência de uma carta dos arcanos menores que eu adoro, que é o 7 de copas. Essa carta fala muito sobre o excesso de ideias, né? Quando a gente tem muitas ideias, a gente não realiza nada. E tem um outro ponto muito importante que essa carta fala, e que por isso que é tão importante o segredo, é da energia dispersa, né? Quando a energia está dispersa, obviamente ela está mais fraca. Quando a energia está com foco, ela se expande para essa realização, por isso que eu começo falando da importância de manter esses sonhos em segredos, né? Então, eu vou te pedir duas coisinhas muito simples para a gente começar esse processo de manifestação. Você vai pegar uma folha branca e uma caneta preta. Por quê? O sonho, ele é um pensamento, né? Ele tá ali no intangível, no invisível. Quando você escreve, você tira do invisível e coloca no mundo material. Então, escrever aquilo que a gente quer realizar é o primeiro ato de tirar do abstrato para o concreto, de tirar do sonho para a manifestação. Então é muito importante. E você sabia que quando você escreve em preto e branco, você cria um contraste vibracional? Eu sou radiestesista também, por isso que eu me apresentei falando especialista em autoconhecimento. Eu sei diversas ferramentas integrativas, eu uno todas elas junto para trazer essa direção para o autoconhecimento, para a expansão de identidade. Todo o testemunho de radiestesia é feito assim, num papel branco, com uma caneta preta. E toda a geometria sagrada usada lá na radiestesia, ela é em preto e branco, tem um tamanho certinho, então esse é um primeiro passo muito importante. Agora eu vou trazer para você 7 passos para você realizar esses 3 grandes sonhos e no final tem aquela relação especial da manifestação com arquétipos e os 6 personagens principais da série, então fica por aqui. Vamos começar pelo primeiro passo. Escreve 3 sonhos no papel que você vai realizar em 2026. Apenas escreve, não filtre. E eu preciso sempre trazer uma frase muito relevante, que é: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe grande. Tem muita gente que tem até dificuldade de colocar sonhos no papel, aqueles grandiosos, porque fala, eu nunca vou realizar. Puxa vida, tudo que já existe hoje foi um sonho antes que parecia impossível. Assim como na era das embarcações, viajar de avião, assim como quando estava tudo escuro, Thomas Edison, né, criou a iluminação através das lâmpadas, então tudo já foi um sonho. Só sonha aqui. Primeiro passo, só sonha. Beleza? No segundo passo, é algo que eu acho muito importante falar e a gente conversar. Todos os passos são muito importantes, eles têm uma ordem de importância, mas eles têm uma ordem de construção, tá? Começo, meio e fim. O segundo passo é: escreva todas as ações que dependem de você para que esses 3 sonhos se realizem. Só liste, sem filtrar, sem organizar, sem julgar, porque existe um ponto de tudo que acontece que é o que depende de você. A ação. Por isso que é manifestação. As pessoas ficam ali paradas fazendo as afirmações positivas e esquecem da ação. Saber tudo que depende de você para esse sonho se realizar é importante, mas não fique muito apegado aqui, porque a gente tem um gerente aqui desse sonho que é o universo. Você vai escolher o quê? 3 grandes sonhos. Você precisa saber que dentro desses 3 grandes sonhos existe responsabilidade sua, ações que só você pode fazer. Mas como isso vai acontecer? Esse como está incluído. A sincronicidade de pessoas e situações que vão te levar a esse sonho é com o universo. Então relaxa aqui, tá? Relaxa no sentido de se preocupar em como, mas tenha foco, clareza e entendimento de que essas ações você precisa fazer. Passo 3. Escolha as 3 primeiras ações que você vai colocar em prática para esse sonho acontecer. Eu tô sempre repetindo aqui, ó, escolhe, não tô falando para começar, escolher as 3 primeiras ações. Lembra que eu falei que
profeta não sabia todos os passos para chegar na cúpula, mas ele sabia os 3 primeiros, e depois os próximos passos vão surgindo conforme você faz o caminho. Às vezes a gente desiste de algo porque a gente coloca tantos passos para aquilo que a gente fala, putz, eu não consegui chegar nem no terceiro, então vamos por partes, para você ganhar estofo para ir para as partes seguintes, e os próximos passos vão te ajudar a isso, tá? Agora, é importante que você defina por onde você vai começar. Como que você vai fazer acontecer? Quando, onde, de que forma, sabe? Aqui é uma pequena estruturação desses passos. No passo 5, você vai selecionar uma atitude que você vai fazer todos os dias para que esses 3 grandes sonhos aconteçam, tá? Eu já fiz para mim. Tem uma atitude que tem que ser imprescindível. E todos os dias você vai precisar fazer. Lembra da constância que eu falei lá no comecinho? Agora a gente vai para os 2 últimos passos, porque são 7. E para mim, saber o que a gente precisa fazer é tão importante quanto isso que eu vou dizer agora. Observe as suas resistências internas, que surgem conforme você se movimenta. O que acontece? Toda vez que a gente vai realizar algo que a gente ainda não realizou, e que nós estamos falando de 3 grandes sonhos, a gente vai acessar níveis que a gente nunca chegou. E o nosso inconsciente, o nosso cérebro, que não foi treinado para fazer a gente feliz, mas sim para viver a partir de passado, repetindo aquilo que deu certo, vai gerar ali aquelas conversas internas, enfim, acontecimentos que te bloqueiam, que geram a procrastinação, que ativam o sabotador interno. Então presta atenção quais são as resistências que aparecem, né, como passo 6. E no passo 7, faça estratégias, plano de ação para essas resistências que você identificou. Porque a constância, para mim, é a chave que abre a porta de cada um desses sonhos. A maioria das pessoas foca no que fazer para realizar os sonhos. E eu quero que você dê a mesma atenção ao que te trava, porque toda resistência é um portal de consciência. As resistências, elas trazem um ponto de virada, que eu chamo. Toda vez que uma resistência aparecer, você vai fazer uma pausa consciente, tá? Para você não se afobar. Você vai parar, vai olhar para essa resistência, vai observar e vai criar esse plano de ação, esse passo 7, que vai fazer acontecer para transpor essa resistência. Porque a gente precisa parar de acreditar que construir sonho é uma coisinha linear, né? Vão ter altos e baixos. Vão ter acertos e muitos erros, né? Aqui tem uma coisa muito importante. Para conseguir algo, para manifestar, para ter sucesso, né? É que agora eu fico lembrando da frase, eu fico dando risada. A gente vai errar. O que não pode é cometer mais de uma vez o mesmo erro. Errou, aprende com esse erro, se auto-observa, né? Um dos meus segredos para manifestação em 2025 foi sair do modo inconsciente para o modo observador. E foi isso que eu apliquei com o pessoal que fez a minha mentoria, a mentoria Chave Mestra. Então eu quero trazer essa consciência aqui para você, tá? E agora, eu vou falar 6 arquétipos unindo o tarô e os 6 principais personagens do dono do jogo. Que juntos a gente, usando essas informações, a gente, aplicando tudo isso, a gente usa para o processo de manifestação. É interessante que vai chegando um momento da nossa vida, principalmente depois dos 40, como eu, que a gente vai vendo sabedoria em tudo, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: os sábios, eles aprendem pela observação, eles não precisam passar. Os inteligentes aprendem com erros, todos continuam errando. Então, assim, eu quero compartilhar sabedorias aqui com vocês para que vocês manifestem, porque escolham muito bem aquilo que vocês vão dar a sua atenção, porque tem muita gente distraído demais nos streams e tal,
Escolha uma série, deguste, vá com calma, reassista, coloque tempo, enfim, tem um monte de coisas que eu poderia falar aqui, mas não é o foco do vídeo, porque eu tô falando de manifestação e eu vou trazer mais disso para você por aqui. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o seu like, é de grátis, e você ajuda para que outras pessoas recebam também essas informações que eu tenho certeza. Se você aplicar esses 7 passos, se você definir com clareza e ativar esse foco que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que vai chegar em dezembro de 2026 e você vai estar chamando as suas pessoas para brindar esse segredo, beleza? Agora deixa eu falar dos 6 arquétipos. Bom, o profeta, no tarô, ele seria como um mago, que é o arcano número 1, que fala da ação consciente, da estratégia, da inteligência aplicada. É interessante que a linha é muito tênue ali no mago entre a cocriação e a manipulação. E eu vejo muito isso ali no profeta, porque para manifestar exige saber mover muito bem as peças. Mas em alguns momentos a gente precisa manipular. E eu não estou falando da manipulação má, é a boa manipulação, é a manipulação das pessoas em circunstância com boas intenções para chegar onde você precisa, de um jeito consciente aqui, obviamente. A Mirna, que é a personagem da Mel Maia, ela representa o arquétipo da força. A força no tarô é uma mulher que é o consciente e um leão, que é o nosso inconsciente, e fala muito sobre a gente domar a nossa fera interior. E a Mirna, eu assisti algumas reportagens sobre as personagens, e cada um desses 6 tem um animal de poder. O animal de poder da Mirna é o tigre. Como a gente não tem tigre no tarô, a gente tem o leão, então achei que combinou super. Fala sobre coragem emocional e domínio interno. Anota isso que eu tô falando, que eu não tô só falando coisinha engraçadinha sobre a série, não. Se entender como co-criador, ação consciente, agir e não reagir, né, da força. A Susana é a imperatriz. O arquétipo número 3, ele fala sobre magnetismo, sobre abundância, sobre a leitura do campo certo. Nem tudo é força, né? Muita coisa é influência, e ela é muito essa influência positiva, com aquela seduçãozinha, né? É a influência com pano de fundo do magnetismo e da sedução. E que é importante, né? Ah, mas eu sou homem. O seu lado feminino, é o seu lado magnético, influente, né? A gente não tá falando sobre gênero aqui. A gente tá falando sobre energia yin e yang. O búfalo é o carro, né? O carro ele fala sobre movimento e execução. O carro do búfalo é o carro desgovernado, mas o carro que eu tô falando aqui é você direcionar sem impulsividade, né? O carro representa a consciência direcionada também. Só que ali no búfalo tá no lado mais sombra, o arquétipo. A Leila, que é a personagem da Juliana Paz, ela é a sacerdotisa. A sacerdotisa representa a energia Yin no tarô. É o silêncio, é a observação, é a inteireza. Eu acho muito legal como ela não se abala com nada que tá fora, né? Ela tá inteira nas convicções dela. Ela conhece todo mundo muito bem, então ela se relaciona nessa forma inteira dela com os filhos. Pode ser que tenha um spoiler aqui quando eu falo filho, se você não assistiu, mas não é nada muito uau. Com os filhos, com o marido, com o amante. Ela é muito observadora, ela conhece todo mundo muito bem. E ela fala sim, mas ela não tem aquela ansiedade para falar, ela fala com calma. Então, quem manifesta não se explica o tempo todo e muitas vezes você vai usar esse silêncio, né? O segredo, o mistério, o só eu sei para manifestar. O galego representa o diabo. E o diabo fala sobre materialidade, sobre ambição, poder material. E, gente, assim, aqui eu quero falar sobre esses 2 últimos personagens de um jeito que eu acho fundamental para a gente terminar essa conversa. O diabo que fala sobre o mundo material, ele representa, né, o ápice do mundo material, e essa sacerdotisa o mundo invisível. A gente precisa dos 2 para manifestar.
Eu quero quebrar aqui algumas resistências para falar sobre isso, sabe? A galera tá muito no diabo, que é mundo material, fórmula de lançamento, mercado digital, vamos vender. Você não precisa gostar do que você faz, você tem que ver qual é o ramo que te dá dinheiro e vai nessa. Se fosse isso, agora eu vou citar uma outra série da Netflix, que é Larissa, o Outro Lado de Anitta, que a Anitta já tinha muito dinheiro e ela tinha um super vazio existencial. Por isso que entra sacerdotismo invisível, que é fazer dinheiro com propósito. A manifestação consciente está no serviço. Você vai manifestar o que você quer no serviço, você vai fazer dinheiro no serviço. Então tira um pouco tanto desse lado muito yin de senta e faz as suas orações e afirmações, ou fórmula de lançamento, vender negócios. Nós somos seres espirituais, temos uma alma, não estou falando de religião, vivendo uma experiência humana, corpo, né, tudo isso aqui. Eita, pensa que se nós somos a junção perfeita de invisível e visível, nós temos emoções. Nosso cérebro não é um conjunto de informações para nos levar a alguma atividade para sobrevivência, não, a gente sente no processo. Então, se nós somos essa junção, e nós somos o universo acontece a partir da nossa percepção, é inteligente usar a sacerdotisa e o diabo para manifestar o invisível e o material. Saia de qualquer narrativa que diga que fazer dinheiro é algo ruim, ou de qualquer narrativa de que você não precisa de propósito para fazer dinheiro. É isso, é essa a minha conversa. Se você tiver escutado com atenção e presença o que eu falei, você tem aqui informações poderosas para manifestar 3 sonhos de 2026 com um propósito. E eu acho que o dinheiro é um grande aliado para a gente ter liberdade no mundo material. E, como dizem, é o leite materno da vida adulta. Então, quando a gente chega na vida adulta, a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro e usá-lo com sabedoria, com parceria, mas retroalimentando, servindo, com propósito, indo com conhecimento em direção ao caminho, né? Não vai com medo, vai com conhecimento. Você trouxe aqui um conhecimento. Eu fiz esse link para ficar leve, mas escuta o que eu estou falando e age com clareza, direção e vai no sentido, com sentido, né? Porque propósito é preenchimento, é sentido. É isso. Bora manifestar esses 3 grandes sonhos em 2026? Não pare. Pare de parar. Faça o que precisa ser feito. Um beijo.